Se você clicou nesse vídeo, talvez esteja cansado de viver em guerra consigo mesmo. Talvez você esteja exausto de carregar uma voz que não te deixa respirar. Uma voz que te acompanha desde que você se entende por gente. Que te cobra, te julga, te diminui, que aparece quando você erra, quando você tenta, quando você se mostra. Hoje eu quero te contar uma história que talvez seja parecida com a sua. Uma história que começa com uma criança. Essa criança adorava desenhar. Ela desenhava em tudo, nas paredes, nos cadernos, nas folhas soltas. Cada traço era uma expressão da sua alma. Ela não desenhava para agradar. Ela desenhava porque aquilo a fazia sentir viva. Mas um dia, alguém olhou para um dos seus desenhos e disse: "Isso tá feio." E naquele momento, algo se quebrou. Aquela criança começou a duvidar de si. Começou a se perguntar se o que ela fazia era bom o suficiente. Começou a esconder seus desenhos e, com o tempo, começou a esconder partes de si. Essa criança cresceu, virou adolescente e cada vez que tentava algo novo, ouvia aquela mesma voz: "Isso tá feio. Você não é bom nisso. Você vai falhar." E essa voz foi crescendo junto com ela. Se transformou em autocrítica, em autojulgamento, em medo. Ela começou a viver em silêncio, a evitar riscos, a evitar exposição, a evitar ser vista, porque ser vista significava ser julgada, e ser julgada significava reviver aquela dor. Até que um dia, essa pessoa se olhou no espelho e percebeu que não sabia mais quem era, que tinha se moldado tanto para agradar, para evitar críticas, que tinha perdido a própria essência. E foi aí que começou a mudança, porque às vezes é preciso se perder completamente para começar a se encontrar. Ela começou a ouvir aquela voz interna com atenção. Começou a questionar: de onde vem isso? Por que eu falo comigo desse jeito? E percebeu que aquela voz não era dela. Era uma voz herdada, uma voz aprendida, uma voz que não pertencia à sua verdade. E foi aí que ela começou a silenciar. Não com força, não com repressão, mas com gentileza, com presença, com amor. Se você está aqui até agora, comenta: "Eu escolho me ouvir com amor", porque essa escolha é o primeiro passo para uma nova vida. No meio desse vídeo, eu quero que você pause e reflita. Como você fala consigo mesmo? Que palavras você usa quando erra? Que tom você adota quando está vulnerável? Porque isso importa, isso molda sua autoestima, isso define sua energia, isso constrói ou destrói sua confiança. E talvez você esteja tão acostumado com essa voz dura que nem percebe mais. Talvez ache que é normal, que é necessário, que é motivador. Mas deixa eu te contar uma coisa: autocrítica não é motivação, é sabotagem, é violência emocional, é autoabandono. E você não merece isso. Você merece acolhimento, merece gentileza, merece compaixão. E isso começa com uma decisão. A decisão de mudar o diálogo interno, de trocar o chicote pela mão estendida, de trocar o julgamento pelo cuidado. E isso não é fácil, porque a autocrítica é astuta. Ela se disfarça de responsabilidade, de perfeccionismo, de exigência, mas no fundo ela é medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente. E quando você olha para esse medo com carinho, ele começa a se dissolver, começa a perder força, começa a dar espaço para uma nova voz, a voz da consciência, a voz da verdade, a voz do amor próprio. E essa voz não grita, ela sussurra, ela acolhe, ela guia. E quando você começa a ouvi-la, tudo muda. Você começa a se tratar como trataria alguém que ama. Começa a se respeitar, começa a se valorizar. E isso transforma tudo. Relacionamentos mudam, trabalho muda, corpo muda, energia muda. Porque quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. E se você chegou até aqui, respira fundo, porque isso já é um ato de coragem, já é um sinal de que você está pronto, pronto para se ouvir com mais gentileza,
pronto para se olhar com mais compaixão, pronto para se amar com mais verdade. E essa jornada não tem mapa, não tem manual, mas tem você. E isso basta, porque você é a única pessoa que pode se libertar, que pode se curar, que pode se transformar. E eu tô aqui para te lembrar disso, sempre. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive se punindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu escolho me ouvir com amor, porque sua voz importa, sua jornada importa. E você não está sozinho. Agora feche os olhos por um instante. Respira e escuta. Escuta o silêncio entre os pensamentos. Escuta o espaço entre os julgamentos. Escuta o que existe além da crítica. Ali, nesse espaço, mora você, o verdadeiro você. Aquele que não precisa provar nada, que não precisa se justificar, que não precisa se esconder. Aquele que simplesmente é, e esse ser é suficiente. Sempre foi, sempre será. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Você não precisa acertar sempre para ser digno de respeito. Você não precisa se punir para crescer. Você pode crescer com leveza, com alegria, com presença. E isso começa agora. Começa com essa escolha. A escolha de se ouvir com amor. A escolha de se tratar com gentileza. A escolha de se libertar da voz que não te pertence. Porque você não é o que te disseram. Você é o que você escolhe ser. E hoje você escolhe ser livre. Livre da autocrítica, livre do autojulgamento, livre do medo. E essa liberdade não é barulhenta, ela é silenciosa, ela é interna, ela é sua. Então respira e segue. Segue com mais leveza, segue com mais verdade, segue com mais amor, porque você merece. E eu tô aqui para te lembrar disso, sempre.